Bom dia, bom dia, bom dia! Olá, meu povo bonito! 24 de novembro, estamos chegando no final do ano de 2025 e hoje eu não podia deixar de trazer um tema que sempre me é muito útil ao longo do meu dia, do meu ano, que são as metas. Olha aí, Thaíris, bom dia, Thaíris. Hoje eu não preparei nenhum tema especial para vocês, porque hoje eu queria tratar de um tema que eu acho muito importante na vida de qualquer pessoa, não importa qual é a sua área, qual o seu cargo, qual a sua experiência profissional. Todo mundo, impreterivelmente, tem que ter metas na vida. Metas na vida. Eu já abordei esse tema aqui antes, eu já fiz até um curso online só sobre metas e planejamento, mas hoje eu quero voltar a esse assunto. Por quê? Porque a gente tá chegando numa época do ano que é muito importante, que é o final do ano, né? Estamos ainda na última semana de novembro, é uma semana muito importante para o varejo, semana de Black Friday, é semana de preparação para a campanha de final de ano. A gente gravou campanha semana passada. Estamos organizando todos esses temas e vamos rodar a campanha a partir do dia 1º de dezembro, que é na segunda-feira que vem. E aí, segunda-feira que vem, ou seja, de hoje a 8, né? Daqui a uma semana exatamente, nós iniciamos o último mês do ano de 2025. E por que trabalhar isso agora? Porque ao mesmo tempo em que nós temos... o ano já se passou, e a gente tem que começar a pensar no que fizemos e no que pretendemos para 2026. Ainda dá tempo de fazer muita coisa nesse ano. Só que a gente vai chegando, é uma coisa normal do ser humano, gente. A gente vai chegando nessa reta final e a gente vai ficando meio disperso, sabe? Sabe aquela agitação, aquela ansiedadezinha que ainda não é final de ano, mas a gente já se comporta como tivesse na semana do dia 31 de dezembro, só que não é 31 de dezembro. E você fica nesse estágio, nesse estado emocional de ansiedade, de dispersão, de agitação, quando na verdade é um momento que ainda dá tempo de fazer muita coisa. Muita coisa. Só que pra gente conseguir fazer tudo isso que a gente ainda tem tempo pra fazer, desculpa, dei uma chacoalhada aqui, a gente precisa de clareza. Clareza. Bom dia, Keri. A gente precisa de clareza. Por que isso? Porque se a gente não sabe o que é que falta pra gente atingir nossas metas, nossos objetivos do ano de 2025, como é que você acha que você vai se portar hoje, amanhã, semana que vem e assim por diante? Então, na falta de clareza do que ainda falta a fazer, a gente fica nesse estado emocional de agitação e dispersão. E isso prejudica demais o atingimento dos nossos resultados. Então, o que é que eu proponho para vocês hoje como uma atividade aqui? Que você pare e você analise quais foram os projetos que você planejou para o seu ano de 2025. Por que eu estou segurando isso aqui? Porque eu gosto de fazer todos os anos minhas metas no bloco de notas do iPhone e do iPad. No bloco de notas do celular mesmo, eu faço lá, tá? Mas eu também, esse ano, eu optei por escrever. E eu achei que foi muito bom comprar esses planners, pretendo comprar já o de 2026, e dividir e fazer um rascunho, sabe? Era uma rascunhada que eu fazia por semana, né? Pegava um planner desse e mapeava meus próximos 3 meses. E eu tinha mais ou menos uma ideia das viagens que eu teria, tanto viagens pessoais quanto profissionais, dos compromissos inadiáveis, para eu enxergar o meu mês, de uma forma assim mais geral. E aí entendendo quais eram os esforços que eu poderia fazer por semana, por quinzena, e encaixando os meus projetos, tá? Se a gente não para planejar, a gente planeja fracassar. Com certeza vocês já ouviram essa frase, mas eu vou repetir. Se a gente não para planejar, a gente planeja fracassar. Então, o planejamento é algo extremamente importante. E o que eu estou trazendo aqui é que não importa qual é a sua área, qual é a sua carreira, qual é a sua experiência profissional, não importa se você é do varejo, se você é da área de serviço, se você é indústria, todo mundo tem que trabalhar com metas. Tá bom, dito isso, como é que eu gosto de construir minhas metas? Eu gosto de pegar por áreas da vida. Por exemplo, do ponto de vista profissional, eu estabeleço metas profissionais para mim.
Por exemplo, no meu caso, que são 3 empresas diferentes, eu estabeleço metas para 3 empresas diferentes. E, assim, uma meta, 2 no máximo, por empresa. Por que isso, Raíssa? Porque quanto mais a gente simplificar as metas, melhor. Se você começa numa determinada área da sua vida, porque eu quero isso, porque eu quero isso, porque eu quero isso, quero isso, quero isso, e colocar aquilo ali no seu cérebro, ao invés de focar em uma coisa e te ajudar a concretizar aquela uma coisa que você estabeleceu como prioridade, não, você vai dividir a atenção, dispersar a energia. E aí você não atinge nada e fica com aquela sensação, mas esse negócio de meta não é pra mim. Planejamento não é pra mim. Eu não me dou bem com isso. Por quê? Porque você estabeleceu, às vezes, muitas metas de uma vez e dividiu a sua atenção. Quando, na verdade, você tem que estabelecer uma grande meta por área de vida e dar toda aquela atenção para aquela meta. E depois, sim, que você conquistar aquela meta, aí você pode ir pro próximo etapa. Raíssa, mas a minha meta é uma meta super, super complexa, super difícil, não depende só de mim. Então, beleza. Então, você pega essa meta, que é super complexa, super difícil, e fatia essa meta por etapas. É isso mesmo, fatia por etapas, né? Então, com certeza, esse projeto, por mais complexo que seja, você consegue transformá-lo num passo a passo. Tá bom, digamos que agora você fosse pegar esse projeto e você fosse transformar ele num passo a passo. Digamos que tudo dê certo, tudo corra conforme planejado. Como seria esse planejado? Como seria esse passo a passo? Escreve isso. Escreve esse passo a passo. E aí, o passo a passo vai ser a sua meta. E ao invés de você colocar a meta global, e aí você pode até colocar a meta global, só que num prazo de tempo maior, do tipo 1 ano, você vai fatiando essa meta por passo a passo, colocando prazos específicos, especialmente assim, por etapas, tá? Então, por que isso? Porque isso vai te dando objetividade, porque quando você vê aquela meta muito grande, que você ainda nem consegue se visualizar nela, ela é muito distante de você. E quando ela é muito distante de você, o que acontece? Você começa a se desconectar dessa meta. A não cumprir... Qual é aquela microação que eu posso fazer no meu dia de hoje que me aproxima da minha meta maior? Você acaba não tendo essa disciplina. Aí você vai se afastando dela. Você vai achando ela muito distante, ou senão você vai empurrando com a barriga. Aquela coisa de só estuda pra prova na véspera. Pronto. Só quer se preocupar com a meta quando o ano tá acabando. E aí não tem mais condições de atingir os marcos, né? De avanço. E aí acha que meta não é pra si, que, né? Aí fica aquela frustração e aquela vibe super derrotista, né? Então, o que é que eu recomendo pra vocês? Revisitem as metas de vocês do início do ano de 2025. Deem uma olhada nesses temas, tanto por área de vida, área profissional. Eu gosto muito de estabelecer área profissional, área familiar, área pessoal, tá? Então, dentro da parte profissional, eu estabeleço metas por empresa, metas por projeto e financeiros também. Sabe? Números, porque aí números tangibilizam mais os nossos avanços, tá? Do ponto de vista pessoal, eu penso em projetos, em sonhos que eu posso tirar do papel e começo a planejar, começo a escrever. Você não precisa estruturar isso numa sentada só. Você pode ir escrevendo, ir trazendo, ir anotando, rascunhando, sabe? Por isso que é importante esses papeizinhos assim para você ir rascunhando. E aí começa a observar do que você planejou pro ano, começa a fazer uma análise. Olha, por que não deu certo isso? Onde foi que travou? Qual foi a agenda que eu não acomodei para que esse projeto andasse? Começa a fazer uma autoanálise do teu ano. Porque às vezes você não avançou naquela meta que você tinha pensado no início do ano, porque surgiu uma meta até muito melhor, muito mais interessante, muito mais pertinente com o seu projeto de vida, com sua missão na Terra. E aí isso aí se sobrepôs, para você não ficar com aquele sabor de derrota, quando na verdade às vezes você priorizou uma coisa até mais importante. Então é importante a gente dar uma analisada, revisitar e fazer mesmo essa reflexão do que foi que a gente não conseguiu executar, né? Porque ou a gente analisa a nossa realidade, se coloca num espelho mesmo e começa a refletir, ou a gente não avança. Porque se a gente não para analisar, a gente não se corrige. Quando a gente não se corrige, a gente vai cometendo os mesmos erros e fica lá naquele ciclo vicioso durante muito tempo. Então, eu queria te propor hoje a gente vai fazer essa live super rápida, porque realmente eu acho que é muito a vibe do momento. A gente fazer uma análise dos nossos projetos de 2025
e tentar acomodar esses projetos de 2025 ainda nesse último mês do ano. Ainda dá tempo de fazer muita coisa, muita coisa. E mesmo que não dê tempo de você atingir o resultado final do que você tinha planejado, mas dá tempo de você plantar as sementes que vão te chegar nesse resultado. Muitas vezes, o que a gente tem como um projeto, como uma meta, como um objetivo final, como um sonho, cabe, antes disso virar um resultado concreto no mundo real, ela precisa fazer parte de um estilo de vida. E é isso que eu me proponho muito aqui a falar com vocês. Qual é a tua rotina de vida? Como é teu sistema de vida? Teu sistema de vida proporciona o atingimento dessas metas? Sabe quando você está num protocolo de vida, num sistema de vida, numa rotina em que inevitavelmente você vai atingir aquela meta? Porque é só uma questão de tempo. Mas se você ainda não tem hoje os hábitos, né, as rotinas que vão te colocar no teu caminho certo e que inevitavelmente você vai atingir aquilo ali que você tanto sonha, porque é só uma questão de tempo e trabalho, então é isso que você tem que repensar agora. Porque talvez você não esteja longe da sua meta, porque simplesmente você se quer estabelecer uma, não. Talvez você esteja longe da sua meta, porque até você tem aquela meta, você tem aquele sonho, mas hoje sua rotina de vida não representa o que essa meta caracteriza como resultado. Eu vou ser mais claro, vou falar em outras palavras. É aquela coisa, você tem que viver. Por exemplo, se você sonha em ser um profissional extremamente bem-sucedido, como é que você acha que como é que você acha que é a rotina desse profissional bem-sucedido? Pensa agora numa pessoa que atinge suas metas profissionais, sei lá, suas metas de venda, de expansão de empresa, de crescimento, de promoção, de mudança de área e tal. Pensa como é a vida dessa pessoa. Quais são os hábitos dessa pessoa? Que horas ela acorda? O que é que ela lê? O que é que ela assiste? Com quem ela conversa? Quais são os cursos que ela faz? Como é a rotina dela? O que é que ela come? Quais são os hábitos de finais de semana? Quais são os hobbies que essa pessoa tem? Começa a modelar isso. Começa a entender que para você chegar num resultado, você tem que viver um processo. E esse processo significa você montar uma rotina de vida, um sistema de vida que inevitavelmente você vai chegar naquele resultado. Você se alimenta bem, você pratica exercício físico, você dorme na hora certa, você tem um ritmo de estudo, você tem um ritmo de trabalho. Você é uma pessoa estratégica nos descansos, porque você já entende que as pausas são necessárias para sua performance, para você entregar melhores resultados no mundo. Esse balanceamento de vida, como é a sua vida hoje? Analise a sua rotina. Porque talvez o problema não seja você estabelecer uma meta. Talvez seja o fato de que você não criou uma rotina, um sistema de vida que faz com que atingir aquela meta seja apenas consequência de você viver a vida. E é isso que a gente tem que refletir. Porque no dia a dia, minha gente, é muito difícil a consistência, a rotina, a resiliência, a constância. Por que é difícil a constância? Porque você quer um resultado, aquele resultado lá, você quer atingir aquele resultado, mas você não quer estabelecer na sua rotina os pilares para atingir aquele resultado. Pensa que o resultado é um prédio construído, tá? E aqui você tem que ter toda a estrutura daquele prédio, os tijolinhos para justificar aquilo ali. Você, no seu dia de hoje, você contribui com os tijolinhos do seu prédio, daquele seu resultado final? Essa é a reflexão que a gente tem que ter. Porque nós somos resultado dos nossos hábitos, dos nossos micro-hábitos, das nossas rotinas. Por isso que eu volto a falar. Talvez o que você precise fazer hoje é analisar suas metas de 2025 e ponderar. Quais foram as que ficaram mais próximas? Quais foram as que ficaram muito distantes? Quais foram as que eu conquistei? Por que eu conquistei? O que é que na minha rotina justificava eu conquistar e era só uma questão de tempo? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Sei lá, você tem uma loja. Tô vendo alguns meus gerentes aqui entrando. Você tem uma loja. Você tem uma meta. Você recebe uma meta no mês. Como é que eu vou construir aquela meta, aquele resultado? Você precisa de gente. Você precisa de pilares que vão construir aquele resultado ali.
Então você precisa de um time de vendas muito afiado, você precisa de um time de caixa que seja ágil na operação e venha ajudar na venda também, quando possível. Você precisa ter um estoquista que faça uma reposição muito assertiva, faça um pedido muito assertivo. Você tem que ter um locutor que esteja focado na conclusão. Então, assim, você precisa criar todo um sistema, orquestrar toda uma rotina, para que você lá no final do mês, depois de 30 unidades de dia, digamos assim, você consiga aquele resultado. Então, tá vendo que não adianta você dar um tiro num dia e nos outros dias você não contribuir com os seus projetos, com suas metas? E que é você criar um sistema de vida, uma rotina de vida. E aí começa com o que você vai ter de hábito no seu dia, né? Então, talvez o que você precisa fazer não é só revisitar as metas que você estabeleceu para 2025. Talvez o que você precise fazer é, de fato, introduzir no seu dia a dia, na sua rotina, os hábitos que você precisa para que o resultado seja igual ao sucesso que você alcança. Espero que eu tenha provocado uma boa reflexão para vocês, porque ainda dá tempo de fazer muita coisa em 2025. Pelo contrário, agora que chegou realmente o punch do final do ano, especialmente para o varejo, e para que a gente não caia na cilada de ficar na agitaçãozinha, na dispersãozinha, na perda de foco, achando que já estamos em 31 de dezembro, quando na verdade não estamos. Hoje é dia 24 de novembro. Nós temos 5 semanas ainda, no mínimo, para produzir e conquistar muito. Então mantenha esse foco, mantenha essa objetividade, analise suas metas, coloque já em prática as metas. Não precisa esperar 2026 para colocar a meta em prática. Coloca agora. Quais são os hábitos e rotinas que você precisa introduzir no seu dia para que lá na frente você conquiste aquele resultado? Essa intencionalidade no nosso dia a dia, que é importante. Tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.